Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, do Componente de História. Vamos analisar a aula de hoje, que será de revisão e avaliação. Separe seu caderno, tome nota dos pontos importantes e vamos à aula. Olha só que maravilha, né? O professor foi transportado para o Egito Antigo, né? Na qual você pode verificar que aqui atrás nós temos edificações magníficas, né? As pirâmides do Egito, tão famosas, né? É importante estarmos atentos que o Egito Antigo, né, ele é o berço de uma das mais importantes civilizações da história. E ele foi formado, né, a partir da mistura de diversos povos. A população era dividida em vários clãs e que se organizavam em comunidades chamadas de nomos. Tá? E essas funcionavam como se fossem pequenos estados independentes, tá? Anteriormente, né, a um período de unificação. Então, é importante estarmos atentos que, dentro da história da civilização egípcia, né, antes do processo de unificação, você vai ter, né, uma organização desse território a partir daquilo, né, que foi chamado de nomos. Tá? Logo, logo a gente vai verificar, né, as caracterizações dessa divisão do Egito Antigo, tá bom? Olha só, vamos ao texto. O Egito Antigo, né, ele está localizado ao nordeste do continente africano, tá? E sua civilização se desenvolveu às margens do tão importante Rio Nilo, tá? Fique atento a esse ponto, tá? O Rio Nilo, ele é e era fundamental para essa civilização, principalmente porque, né, em seu período de cheia, né, ele fertilizava os solos do Egito Antigo, tá bom? Então, tome nota, esteja atento a esse ponto importante, tá bom? Tanto a economia, tanto quanto, né, a cultura egípcia estavam estritamente ligadas ao Rio Nilo, tá bom? Olha só. Surgiu por volta de 3100 a.C., com a unificação do Alto e Baixo Egito, né, realizado pelo primeiro faraó, o Namer, né, também conhecido como Menes, e floresceu ao longo de 3 grandes períodos, chamados de reinos. Tudo bem? Então, olha só. Que ponto fundamental da nossa aula, tá? Nós iremos verificar e visualizar agora como, né, diante desse território, você vai ter, né, dentro da figura, né, das coroas, desse ornamento, você consegue identificar, na verdade, os egípcios, né, naquele período, conseguiam identificar e fazer essa ligação, né, com os diferentes espaços dentro do Egito Antigo, tá bom? Então, olha só, o Egito, né, ele era formado justamente por esses agrupamentos, os nomos. E esses nomos, eles eram independentes, mas, né, estabeleciam uma relação entre si, que é assim que a gente consegue verificar aqui, por exemplo, na coroa do Alto, do Baixo, né, Egito, tudo bem? E foi a partir da união, né, vamos dizer assim, desses nomos, né, que formaram-se em 2 reinos, o reino do Alto e do Baixo Egito, né? O Baixo Egito representado pela coroa branca, né, que estava localizado ao norte e até o encontro, que ia até o encontro do mar com o mar Mediterrâneo, tá bom? Então nós percebemos aqui que nós temos fases diferentes do Egito Antigo que nós podemos verificar através desse ornamento
tão importante que eram as coroas. Então, você tinha para o Baixo Egito a coroa branca, né? Para o Alto Egito a coroa vermelha, e a partir da unificação, né? Então houve um processo, né, de unificação e de junção, e assim você já pode verificar o quê? Que era uma preocupação dentro desse período histórico, né, de unificar-se e proteger, principalmente o quê? O território. Né? Então é muito importante você estar atento ao quê? Que estamos falando de um período, né, muito longevo, na qual ainda não existiam principalmente os acordos internacionais de respeito, né, aos limites de cada país. Então, né, dentro desse período histórico, há, né, essa unificação e essa junção e o fortalecimento dos exércitos justamente para proteger contra futuras invasões de outros povos, tá bom? Vamos adiante. Bom, e é dentro, né, desse processo de unificação que nós temos as diferentes dinastias dentro do Egito Antigo, tá bom? Então, olha lá, vamos verificar a primeira, né, que vai do Antigo Império, que durou ali, né, entre 3.200 a.C. a 2000, tá? 2000 a.C., tá bom? Houve uma concentração de poder nas mãos do faraó, né, na qual você tem Kelps, Quefren e Miquerino como os principais faraós desse período dinástico, né, do Antigo Império. E algumas revoltas internas enfraquecem o poder do faraó, dando, né, margem para um próximo período dinástico, que é o do Médio Império, tá? Que dura entre 2000 a 1580 a.C., que já é um período de estabilidade política e econômica. Tá? E é dentro desse Médio Império, dessa dinastia, que vai haver a conquista daquilo que hoje são os territórios da Palestina e da Núbia, tá bom? E olha só, como, né, havia falado anteriormente, esse é um período na qual os povos eles estão se movimentando, lutando cada vez mais pelas melhores terras, pelas melhores oportunidades. E o Egito, né, a região geográfica do Egito, justamente por ser muito próspera e ser próxima ao rio Nilo, né, um rio extremamente importante, pois ele fertilizava o solo e você tem, dentro desse processo, né, uma terra muito favorável à agricultura, então isso chama a atenção de outros povos, né? E que, né, como foi falado, como nós podemos perceber, dentro do Médio Império você vai ter a invasão do Egito através dos Hicsos, tá bom? E, né, a partir desse momento de invasão, você vai ter um novo período diante da história do Egito Antigo, que é o Novo Império, que dura entre 1580 a 1085, tá? Antes de Cristo. Você vai ter a expulsão dos Hicsos, o restabelecimento da autonomia egípcia, tá? E você vai ter como principais, né, figuras dos faraós o Tutmés III, né, terceiro, e também o Ramsés II. E é dentro desse período do Novo Império que você vai ter uma expansão comercial. Olha só, um ponto muito importante da nossa aula é justamente o fato de que o Egito Antigo, né, não é porque nós estamos falando de um período tão longevo em que não vai haver os contatos e as rotas comerciais, tá bom? Então,
essa questão do comércio entre diversos territórios e diversas culturas, ela já estava acontecendo, né? Os egípcios, eles vão ter uma relação muito próxima, inclusive, né, com o Império Romano. Tá? Então você vai ter, diante desse contexto, né, diversas conexões entre os diferentes povos. E é assim, né, que a história vai sendo criada, vai sendo trilhada, inclusive essas conexões e esses contatos entre os diferentes povos vão dar, né, vão construir características que persistem até hoje, né, em algumas regiões, certo? Ok. Então, né, dando prosseguimento a essa caracterização do Egito Antigo, você tem também um processo muito importante, que é o processo de mumificação. Olha lá, vamos ver. Olha só, né, a mumificação egípcia, né, era um processo ritualístico, pois, olha só, estamos falando de uma civilização que tinha uma relação muito próxima com a religiosidade. Muito por isso, né, eles se empenharam em construir edificações, né, incríveis e gigantescas que persistem até hoje, como, por exemplo, as pirâmides do Egito, né, que foram construídas com essa intenção, pois eles acreditavam literalmente em uma vida após a morte. Então eles possuíam essa preocupação com o pós-morte. E muito por isso eles desenvolveram técnicas de quê? De preservação, né, do corpo pós-morte. E é dentro dessa preocupação, né, com o mundo pós-morte que se desenvolve o processo de mumificação. Olha só, vamos às características, né? Pois eles acreditavam que existia um espírito, né, e que ele teria uma vida eterna e confortável. Os corpos, né, assim como ao redor, né, eram completamente enfeitados, cheios de riqueza, né, até mesmo dos animais, né, dos animais que eram queridos em vida daquelas pessoas. Tá? É importante estarmos atentos também que esse era um processo muito caro. Então, não era um processo, né, que todo e qualquer, né, ser humano que viveu ali no Egito Antigo, ele passava por isso. Não, somente quem realmente, né, possuía posses, então nobres, grandes comerciantes e, obviamente, os faraós. Né? Tanto que você vai ter a edificação das pirâmides justamente, né, para comportar o corpo do faraó. Tá bom? E esse processo, né, ele possuía várias etapas e, inclusive, era um processo tão bem feito que até nos dias de hoje, né, quando você tem incursões diante e escavações ali na região do Egito, ainda são encontradas múmias muito bem conservadas, mesmo depois de milênios. Tá bom? E assim, né, nós fechamos essa revisita, né, esse processo de passar novamente por algumas informações do Egito Antigo e vamos agora, né, verificar o Império de Gana. Tá? Olha só, ainda estamos localizados dentro do continente africano, tá bom? Um ponto importante, você não pode atrelar o continente africano a mazelas, tá? O continente africano, muito pelo contrário, é um continente extremamente rico culturalmente, né, de recursos naturais, de organizações sociais. Então, para você perceber o quanto é importante, né, estarmos atentos ao papel desse continente, não só na história antiga, tá?
mas também no perpassar e no percorrer dos milênios. Olha só, o Império de Gana, também conhecido, né, como o Wagadu ou Vagadu, né, floresceu entre os séculos 6 e 13, tá? Situado no que é atualmente a Mauritânia e Mali. Ele era centrado na região entre os rios Senegal e Níger, né? Então, olha só, um ponto importante para você perceber a importância dos rios, né? Estamos falando de um período na qual você ainda não havia, né, um avanço, principalmente no processo de fertilização dos solos. Então, a importância dos rios, nós, né, que somos da região amazônica, nós temos essa percepção na importância dos rios. E, né, no passado não era diferente. Então, você tem justamente um império, né, próximo, o Império de Gana, próximo e rodeado desses rios, tá bom? Vamos à economia. A economia do Império de Gana, ela era baseada principalmente no comércio de ouro, sal e escravizados. Gana controlava as rotas comerciais transsaarianas, facilitando a troca de mercadorias entre o norte e as regiões subsaarianas. O ouro era extraído das ricas minas de Bambuque e outras áreas. Era especialmente valioso. Então, olha só, ponto importante a respeito do Império de Gana. Você vai ter três, né, pilares importantes para compreender a economia de Gana. E dentro desses três pilares, vai se destacar, que é justamente a questão das minas de ouro, como podemos visualizar nas imagens, né? Você tem aqui nas imagens o sal, né? É importante estarmos atentos que o sal até hoje, inclusive, né, é um elemento importantíssimo da culinária. Então, você imagina que estamos nos remetendo a milênios atrás. Então, o sal, né, que inclusive vai dar origem à palavra salário, para você ter noção da importância do sal, né, ele era um recurso importante e um pilar fundamental da economia do Império de Gana, assim como, né, o fornecimento dessa mão de obra que vai ser escravizada, mas dentro desses três pilares, vai ganhar destaque, que é justamente o recurso das minas de ouro e a exploração desse recurso, tá bom? A sociedade e a cultura, né, de Gana, ela era hierárquica. Então você vai ter uma divisão, olha só, na qual no topo você vai ter um poderoso, né, um poderoso rei conhecido como Gana, ou War Chief, né, na tradução literal, né, o chefe da guerra. A capital era Kombu Saleh, dividida em duas partes. Uma com residências reais e administrativas e outra habitada por comerciantes e estrangeiros muçulmanos. A influência islâmica cresceu ao longo do tempo, né, particularmente entre a classe mercante, tá? Olha só, então assim, né, nós conseguimos compreender a importância dos pilares e do que era explorado pelo Império de Gana, assim como, né, compreender que já existia uma organização social, e essa organização ela era hierárquica, existia uma hierarquia, uma divisão. Tá bom? E olha só, né, nós podemos visualizar aqui nessa imagem, nessa belíssima ilustração, né, que nos remete o quê? Olha só, um ponto importante.
você, né, como aluno do ensino médio, você precisa cultivar essa habilidade de leitura de imagem. E esse é um ponto fundamental. Essa é uma habilidade que você precisa, né, adquirir. Então essa imagem mostra justamente a riqueza, né, e o comércio fervescente, né, no Império de Gana. O declínio do Império de Gana começou no século XI, devido a uma combinação de fatores, incluindo pressões militares, né, de outros povos, esgotamento das minas de ouro e o surgimento de estados concorrentes como o Império do Mali. E assim, né, nós encerramos, né, esse processo de revisitar assuntos importantes, como o Egito Antigo e o Império de Gana.